Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 44. Enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o a ir jantar com ele. Tendo entrado, pôs-se à mesa. Ora, o fariseu estranhou que ele não se tivesse lavado antes de comer. Mas o Senhor disse-lhe: Agora vós, os fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de iniquidade. Nécios! Acaso quem fez o que está de fora não fez também o que está por dentro? Daí, contudo, esmola segundo os vossos meios, e tudo será puro para vós. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a casa de ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Era necessário praticar essas coisas, mas não omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, que gostais de ter as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, porque sois como os sepulcros que não se veem, e sobre os quais se anda sem saber. Palavra da salvação. Comentário Lucas 11, de 37 a 44, Santo Agostinho. Lucas, para chegar a esta parte da narração, se afasta de São Mateus na passagem em que ambos relatam os ensinamentos do Senhor sobre o sinal de Jonas, a rainha do sul, os ninivitas e o espírito imundo. Mateus, depois disso tudo, acrescenta sem interrupção: estando ele ainda a falar ao povo, eis que a sua mãe e seus irmãos se achavam fora, desejando falar-lhe. Mateus 12, 46. Já Lucas, nesse discurso do Senhor, depois de relatar algumas palavras dele que Mateus omitira, desvia da ordem seguida por Mateus. É que os fariseus, todo dia antes de comer, lavavam-se com água, como se a limpeza cotidiana do corpo valesse pela limpeza do coração. Ora, o fariseu o pensou consigo mesmo, não o manifestou com a voz. Nosso Senhor, todavia, que enxerga o interior dos homens, ouviu-o, daí que siga. Mas o Senhor disse-lhe: Agora vós, os fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de iniquidade. Mas como nosso Senhor não poupou o homem por quem fora convidado, ora, mas o poupou, repreendendo-o do que se não o tivesse feito, para que, assim corrigido, mais tarde fosse poupado no juízo. Depois nos mostra que a lavagem, isto é, o batismo, que se aplica uma só vez, purifica a alma pela fé, e a fé é interior, não exterior. Ora, os fariseus desprezavam a fé e se lavavam por fora, mas por dentro permaneciam repletos de sujeira. Nosso Senhor reprova isto, dizendo: Nécios! Acaso quem fez o que está de fora não fez também o que está por dentro? O Senhor, que é misericordioso, aconselha a praticar a misericórdia, e, porque deseja guardar os que remiu a tão grande preço, ensina aos que ficarem sujos outra vez após a graça do batismo, como podem voltar a ficar limpos. Pois bem, se não podem ser purificados senão os que creem naquele que com a fé purifica o coração, por que é que nosso Senhor diz: Dai esmola e tudo será puro para vós? Fiquemos atentos. Talvez ele mesmo o explique. Os fariseus tiravam a 10ª parte de todos os seus frutos e a davam de esmola, o que um cristão não faz de ordinário. Riram-se, portanto, desse conselho que lhes fazia Jesus, como se já cumprissem a obrigação da esmola. Deus, sabendo disso, acrescenta:
Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a casta de ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Ora, isso não é dar esmola. Dar esmola é praticar a misericórdia. Se compreendes essa verdade, começa por ti mesmo. Como, afinal, podes ser misericordioso com o outro se és cruel contigo? Ouve a Escritura quando diz: tem piedade da tua alma, procurando agradar a Deus. Eclesiástico 30, 24. Retorna à tua consciência, tu que vives mal ou infielmente. Ali encontrarás a tua alma mendicante, ou talvez emudecida pela miséria. Na justiça e no amor, dá esmola à tua alma. O que é a justiça? Que te desagrades a ti mesmo. O que é o amor? Que ames a Deus e ames o próximo. Se te esquivas de dar essa esmola, por maior que seja o teu amor, nada fazes realmente, porque nada fazes por ti mesmo. Comentário Lucas 11, de 37 a 44, Santo Ambrósio. Repara como os nossos corpos estão aqui representados por coisas terrenas e frágeis, as quais, para quebrarem, basta uma queda de leve. E com que facilidade nosso Senhor expressa, por meio dos sentidos e das ações do corpo, tudo o que a mente revira no seu interior, do mesmo modo como o conteúdo no interior de um cálice se deixa ver do lado de fora. Donde, mais adiante, não há dúvidas de que, com a palavra cálice, Jesus se refira à sua paixão corpórea. Vês, portanto, que não é o exterior do vaso e do prato que nos contamina, mas o interior. Porque disse: o vosso interior está cheio de rapina e de iniquidade. O Senhor, bom preceptor que é, ensinou como devemos limpar a sujeira do nosso corpo, dizendo: dai, contudo, esmola segundo os vossos meios, e tudo será puro para vós. Repara quantos remédios pôs à nossa disposição. Limpa-nos a misericórdia, limpa-nos a palavra de Deus, como está escrito: vós já estáis puros em virtude da palavra que vos anunciei. Toda essa belíssima passagem gira em torno disto: convidar-nos ao amor, à simplicidade e condenar as cobiças supérfluas e terrenas dos judeus. E mesmo assim, promete-lhes a anulação dos pecados se praticarem a misericórdia. Ou ainda, recomenda-lhes a justiça, porque não conformam à justiça tudo o que fazem, e o amor, porque não amam a Deus com um verdadeiro afeto. Todavia, para que, zelosos da fé, não negligenciemos as obras, em poucas palavras encerra a perfeição do homem fiel, que consiste em ser aprovado tanto na fé quanto nas obras. Era necessário praticar estas coisas, mas não omitir aquelas. Nosso Senhor também refuta a arrogância dos judeus, que buscavam sempre as posições de destaque. Daí que siga: ai de vós, fariseus, que gostais de ter as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças. São como sepulcros que não se veem, falsificam sua aparência e enganam os olhares dos que passam. Daí que siga: e sobre os quais se anda sem saber, de modo que por fora ostentam aparência bela, mas por dentro estão cheios de fedor e podridão. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3. Então, que vantagem leva o judeu, ou para que serve a circuncisão? Muito grande em todos os aspectos. Primeiro, porque lhe confiaram os oráculos de Deus. Então, o que acontece se alguns foram infiéis?
a infidelidade deles é anulada pela fidelidade de Deus? De nenhum modo. Deus se mostrará fiel, ainda que todos os homens sejam falsos. Como está escrito: na sentença terás razão, do julgamento sairás inocente. Mas, se nossa culpa comprova a inocência de Deus, o que diremos? Falo segundo a lógica humana. Que Deus é injusto ao aplicar a pena? De nenhum modo. Pois, se não, como poderá Deus julgar o mundo? Porém, se minha falsidade exalta a fidelidade de Deus para a sua glória, por que, além disso, me condena como pecador? Façamos o mal para que redunde em bem. É o que alguns me atribuem caluniosamente. Eles carregarão sua justa condenação. Em síntese, nós, judeus, levamos vantagem? De modo algum. Já demonstramos que todos, judeus e gregos, estão submetidos ao pecado. Como está escrito: não há um honrado, nem nenhum sensato, não há quem procure o bem. Todos se extraviaram e se perverteram. Não há quem faça o bem, nem sequer um. Sua garganta é um túmulo aberto. Mentem com suas línguas. Seus lábios escondem veneno de áspidez. Sua boca está cheia de malícia. Seus pés correm para derramar sangue. Seus caminhos estão semeados de ruína e destruição. Não conhecem o caminho da paz, nem têm o temor de Deus. Ora, as cláusulas da lei se destinam aos súditos da lei, e assim a todos tapa-se a boca, e o mundo todo fica sob o julgamento de Deus. Por isso, ninguém resultará honrado diante de Deus, por ter cumprido a lei, pois a lei dá somente consciência do pecado. Contudo, agora, prescindindo da lei, apesar de testemunhada pela lei e pelos profetas, revela-se essa justiça de Deus que salva, pela fé em Jesus como Messias, válida sem distinção para todos os que creem. Todos pecaram e estão privados da presença de Deus, mas são absolvidos sem merecê-lo, generosamente, pelo resgate que Jesus Cristo entregou. Deus o destinou a ser, com seu sangue, instrumento de expiação para os que creem. Deus mostrava assim sua justiça, quando pacientemente não levava em conta os pecados de outrora, e demonstra sua justiça no presente, sendo justo e tornando justos os que creem em Jesus. Onde, pois, fica o orgulho? Fica excluído? Por qual lei? Das obras? Nada disso. Pela lei da fé. Pois sustentamos que o homem recebe a justiça pela fé, independentemente das obras da lei. Deus o é somente dos judeus? Não o é também dos pagãos? Certo, também dos pagãos, já que Deus é único e concede a justiça aos circuncisos pela fé e aos incircuncisos pela fé. Significa isso que com a fé invalidamos a lei? De nenhum modo. Pelo contrário, a confirmamos. Palavra do Senhor. Salmo 130. Do profundo eu grito a ti, Senhor. Dono meu, escuta minha voz. Estejam teus ouvidos atentos ao meu pedido de graça. Se levas em conta, Senhor, os delitos, dono meu, quem resistirá? Mas o perdão é coisa tua, e assim te fazes respeitar. Aguarda o Senhor, minha alma o aguarda, esperando sua palavra. Minha alma aguarda meu dono, mais que a sentinela pela aurora. Israel espera no Senhor, como a sentinela pela aurora, pois a misericórdia é coisa do Senhor, e ele é generoso redimindo. Ele redimirá Israel de todos os seus delitos.
Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 130, por Luiz Alonso. Os antigos comentadores cristãos leram o termo profundeza, profundidade, com valor positivo. Assim colocam o Salmo nos lábios de Cristo, Orígenes, dos mártires, Atanásio, de pessoas afligidas do fundo do coração, com um desejo ardente, Crisóstomo. Como Jonas do ventre do cetáceo, Agostinho, Gregório, Cassiodoro, opõem profundeza à falta de sinceridade, Teodoreto citando Isaías 29:13. Sem usar o símbolo da profundeza, Paulo descreve em página patética a condição pecadora do homem, Romanos 7. Por isso, dizia Lutero que esse salmo, junto com o 32 e o 141, são paulinos. É normal entre os antigos referir amanhã a ressurreição de Cristo. Agostinho, Gregório, por ela também é manhã o batismo, Gregório. Contando com um sumo sacerdote compassivo, Jesus, Filho de Deus, a carta aos Hebreus exorta: aproximemo-nos, portanto, confiadamente ao tribunal da graça para alcançar misericórdia e obter a graça de um auxílio oportuno. Hebreus 4,16. Tomando redenção no sentido de resgate, podem-se citar vários textos: Gálatas 3,13, 1 Timóteo 2,6, Tito 2,14, Apocalipse 5,9.